prática, neurônio, mudança de sinapse, né? Então é a própria neuroplasticidade. Só que para haver uma nova programação neural, para me sair dos domínios do cérebro reptiliano, do instinto, das reações emocionais negativas, eu preciso ter uma compreensão muito firme para me partir na direção de mudar o meu comportamento. Porque se eu não estiver convencido, eu não mudo nunca. Porque eu vou precisar sempre estar estudando os mesmos conteúdos, assimilando e afirmando aquilo para mim mesmo, para que eu tenha força e coragem de mudar os meus pensamentos, os meus comportamentos, para que em alguns meses ou poucos anos de prática eu tenha uma estabilidade emocional, né? E essa estabilidade seja transformada em coragem e em ação, fruto do conhecimento que foi adquirido, porque aí a pessoa não se sabota e parte em busca dos seus objetivos, aí ela começa a realizar. Então a dor emocional e o sofrimento que a gente sente quando a gente começa a refrear e a gente quer essas mudanças, porque a gente vai se frustrar, né? A gente vai começar a deixar de dar tanta crença para preces e para certas ferramentas externas, porque a gente quer uma mudança maior, a gente quer algo mais efetivo, né? E não ficar à mercê da crise, à mercê de mensagem subliminar no geral da massa, porque a gente entra de roldão, né? O tal do, eu não gosto dessa, só acho uma frase assim de mau gosto, mas é a tal da bacia das almas, né? A gente está no meio do povão, como é que a gente sai disso? Não criticando o povão, mas o povão sofre por ignorância, por desconhecimento. Então a gente precisa estar altamente motivado para seguir nisso, e a catarse é justamente esse sofrimento, é o deserto, é a fase do sofrimento em que a gente passa, porque para mudar essas conexões neurais, para criar uma nova rede neural, né, e virar, como diz de vez em quando eu cito ele, o professor Hélio, que ele fala que é o Homo sapiens sapiens. Alguém postou um vídeo no grupo, ele explicando o cérebro reptiliano, né, o límbico e o córtex pré-frontal, etc. Então ele explica ali em rápidas palavras como é que funciona a coisa, porque o cérebro reptiliano, né, o complexo R, ele está acima da base da coluna. A gente tem a coluna e tem o alto aqui da cervical. No alto da cervical, as terminações nervosas e a quantidade de neurônios que existe ali é a programação mais básica de toda a existência da vida no planeta Terra. Porque começou lá com uma ameba, quando tudo era fogo e água e não sei o que, uma história mais ou menos assim, que a teoria darwinista traz. Então o que acontece? Se a gente pegar um exemplo que é fácil, por que isso chama reptiliano? Porque é de réptil. Se a gente pegar o sapo, ou a rã, o sapinho, quando ele começa a nascer, não é aquele negocinho pretinho, aquele carocinho pretinho que tem um rabinho, aquilo, a gente vê nas lagoas, né? Então, a nossa coluna cervical deriva de toda a vida que já existiu no planeta Terra. Isso é evolução darwinista mesmo. Então, a base de reação instintiva, reação emocional, reação de sobrevivência, e sobrevivência está relacionado a medo, insegurança, competição. Primeiro eu e dane-se o outro. É sobrevivência, é competição. Então a base dessa emoção e desses pensamentos é esse complexo R, é o cérebro reptiliano, que está acima da coluna cervical. São aquelas terminações nervosas ali. Ali comanda tudo, comanda a respiração, comanda a digestão, comanda as reações. Então tudo que entra de informação subliminar, que entra de medo, que entra de vida comum, está programado ali. Então a gente é escravo do quê? A gente é escravo do medo, a gente é escravo da ignorância. A gente não é liberto. A gente não tem autonomia para ser quem deveria ser e realizar as coisas que deveríamos realizar, que é a promessa do reino de Deus no planeta Terra. Então a verdade que liberta é justamente conhecer que o inimigo é interno. O inimigo é essa programação arcaica e muito antiga que veio através da evolução, faz parte, é da natureza do ser humano. Só que a gente, no nosso processo evolutivo, tem que transcender isso, tem que estar acima disso, e só com compreensão e transformação de comportamento. A boa notícia é que reverter isso não é tão difícil quanto parece, porque são milênios e milênios de evolução para chegar na onde a gente chegou, né? O sistema, como funciona o corpo, como funciona o cérebro, como funcionam as emoções,
mas o ser humano tem o domínio, por isso que existe livre-arbítrio. A partir de que ele adquire o conhecimento, ele entende a informação, é totalmente possível ele transcender o cérebro reptiliano, transcender esse instinto de sobrevivência que é a competição, né, que é o eu primeiro, que é o eu pessoal, como explica aqui no Caminho Infinito. Então, retomando aqui a leitura do livro, para a gente dar sequência na aula de hoje. Por muitos séculos, a atenção foi focalizada em Jesus Cristo como o Salvador do homem, e ao longo deste século, o sentido espiritual da vida oscilou entre dois extremos, entre a luz e as trevas. Um mestre do século XVI escreveu: Cristo, Jesus, chamou a si mesmo de luz do mundo, mas completou dizendo que seus discípulos também eram a luz do mundo. Ou seja, palavras do próprio Jesus, que os discípulos dele também eram a luz do mundo. Todo cristão em quem esteja vivo o Espírito Santo, isto é, os verdadeiros cristãos, são um com o Cristo em Deus, e são como o Cristo Jesus. Portanto, eles terão experiências semelhantes, e o que Cristo Jesus fez, eles também farão. Do mesmo jeito que Joel tinha uma busca, ele tinha uma compreensão, ele era um metafísico, ele entendeu mecânica quântica, buscou nas escrituras e buscou em tudo que ele encontrou de escrito, de santo e de profeta. Então ele foi aprofundando o nível de consciência dele, o nível de percepção dentro do estado da prática da meditação, até que ele alcançou um estado de consciência onde algo acontece, o que está explicando no Caminho Infinito, que é a transcendência, é a transcendência espiritual. Atinge um estado de consciência onde não existe dualidade, a pessoa sente em suas emoções amor e compaixão por todo mundo, por todos. Isso quando a gente começa a praticar meditação e começa a estudar com profundidade mecânica quântica e entender o que é a palavra, que entender o que é a palavra não é a gente dá uma conotação pejorativa, a palavra é uma coisa beata, carola, de crente. Não, a palavra é o verbo feito carne, é a manifestação do Espírito. O vácuo quântico manifesta tudo. Quem manifesta essa vontade suprema? Então ele é a palavra. Tudo que existe é a palavra de Deus manifestada, né? Só para tirar esse peso, né? Esse peso de preconceito e julgamento que a gente tem com relação a escutar a palavra de Deus. Não, a palavra de Deus é a palavra de Deus mesmo, é só a gente encarar isso sem preconceito, né? Nossa tarefa é a descoberta do Cristo na própria consciência. Reconhecemos com alegria e amor profundo o quanto do Cristo foi alcançado, não só por Jesus, mas por muitos videntes espirituais e profetas de todos os tempos. Nosso coração está cheio de gratidão pela revelação do Cristo para tantos homens e mulheres de nossos dias. Nosso coração está cheio de gratidão. De quem está entendendo esses ensinamentos do Joel. Porque a hora que começa a entender, a gente começa a ter gratidão pela informação, gratidão por estar conhecendo esse assunto, gratidão por estar realmente entendendo que existe uma verdade que liberta e que ela pode ser explicada, mas ser explicada é uma coisa, ser sentida é outra. Ser sentida é questão de aprofundar a disciplina da alma, que é a prática do estudo, a prática da meditação e a prática da paciência com tudo e com todos, soltando a negatividade e tornando a nossa vida cada vez mais produtiva e mais alegre. Então a gente passa por algumas catarses, né, que é passar certas raivas, certas frustrações, entender que é eu mesmo que manifesto aquilo, porque aquilo é um estado emocional, fruto de hormônios que eu mesmo cultivei e fui programado através da minha vida. Então dá um pouco de trabalho, mas é totalmente possível mudar isso. E olhamos agora para frente para a realização do Cristo em nossa própria consciência. O reino de Deus está em vós, e aquele que o procura fora de si mesmo nunca o encontrará, pois fora de si mesmo ninguém pode ver ou achar Deus, pois aquele que procura Deus em verdade já o tem.
No início desse livro tem uma página em branco e uma frase lá no meio assim: a ti, a quem já pertence. No início do Caminho Infinito. Ontem eu iniciei, eu li várias vezes o Caminho Infinito, o Trovejar de Silêncio, a Cura pelo Espírito e as outras coisas que eu venho estudando, né? Então eu li repetidas vezes determinados livros para aumentar, para aprofundar a compreensão disso daqui. E ontem, eu já estava com vontade há alguns dias, ontem eu iniciei a minha 11ª leitura do livro acompanhando com vocês. Então eu iniciei particular ontem a 12ª leitura pessoal minha do Caminho Infinito. E eu juro para vocês que ao ler o primeiro capítulo, né, como é que chama o primeiro capítulo aqui? Eu juro para vocês que ao ler o primeiro capítulo deu uma vontade tremenda em mim de chegar aqui hoje e começar tudo de novo dele. Porque eu olho ali, eu vejo na onde eu estou falhando ainda hoje, na onde eu estou me sabotando ainda hoje, na onde existe uma pequena tristeza e uma pequena frustração. E eu não é com nenhuma soberba que eu falo pequena tristeza e pequena frustração, porque graças a Deus, e esse graças a Deus é verdadeiro, hoje as tristezas e as frustrações ainda existem, mas são pequenas, né? Porque elas duram muito pouco, porque dali a pouco eu já tenho que estar consciente, ter elaborado aquilo em mim e seguir em frente, porque como é que eu vou provar que o que estou dizendo é verdade se eu não seguir sentindo e vivenciando esta verdade? Que, como eu disse em palestra e já disse aqui, eu só me permiti falar do assunto quando eu senti firmemente que a mudança era possível em mim mesmo, pois ela já estava em curso. Eu falei, não, a coisa é assim mesmo, agora resta é seguir para frente. Voltando aqui, né, como é que chama o primeiro capítulo? Que vale a pena falar. Tamanha foi eu li ele todo, eu sentei. Demorou 15 minutos para ler, mas esses 15 minutos eu li, e alguns parágrafos eu li e relia 3, 4 vezes, sabe? E aí hoje, durante o dia, eu ainda voltei depois do almoço ali e li alguns trechos. Eu falei, não, eu tenho que seguir para frente no curso, né? Mas a vontade foi tremenda de voltar nesse primeiro capítulo e explicar tudo de novo, talvez melhor do que eu tenha explicado, não na primeira aula, porque eu acho que demorou umas 2 aulas ou 3 para a gente chegar no capítulo 1, né? Explicar talvez até melhor do que eu expliquei já aqui para vocês. Então é isso que a leitura repetida do Caminho Infinito promove, né? A gente aumenta em compreensão e traz essa compreensão para a vida prática. Porque essa bagagem do intelecto permite uma compreensão que transforma a minha emoção, porque aumenta a minha paciência, aumenta o meu foco, aumenta a seletividade do estudo e o abandono das coisas que não servem, né? Da grande, não de coisas que são pertinentes e ajudam, mas da grande quantidade de bobagens, porque a maioria é realmente bobagem, do misticismo e do esoterismo, que eu não tenho vergonha de dizer que eu mesmo perdi muito tempo com isso na minha vida, mas fez parte da caminhada, né? Eu sou grato a muitas das ajudas que eu tive, que me ajudaram naquele momento. Mas foi um degrau, mas depois não ajudavam mais. Temos de compreender a palavra consciência, que é disso que o Amit Goswami fala, pois só podemos comprovar aquilo de que estamos conscientes. Como estamos em termos de consciência, somos ainda mortais? Ou já renunciamos à nossa individualidade material e reconhecemos ser o Cristo a plenitude, a presença de Deus? Aqui, ou já renunciamos à nossa individualidade material e reconhecemos ser o Cristo a plenitude. Isso não significa não querer trabalhar mais, não querer ganhar dinheiro mais, mas isso significa exatamente aprender a diminuir o sofrimento por causa de não estar conseguindo, o sofrimento por não estar na atividade correta, o sofrimento por estar sem dinheiro ou por não estar ganhando o quanto precisa, e sim começar a colocar a confiança no todo, porque a confiança no todo é uma paz dentro de mim mesmo, porque aí eu não cultivo os hormônios que criam o estresse e a ansiedade e criam o sofrimento e gera a raiva e a frustração, porque aí é parte da minha energia que chama libido sendo canalizada na negatividade, e isso tira
a energia que poderia ser colocada em um pouco mais de estudo e um pouco mais de criatividade, porque com mais paz brota mais criatividade, fica mais fácil da pessoa trabalhar com mais vontade, atenção e dedicação, e fica mais fácil da pessoa ter novas ideias ou se enganjar em novos projetos. Algum dia teremos de abandonar o esforço para tudo conseguir e reconhecer a nós mesmos como sendo o eterno doador em ação. Temos de alimentar 5.000 pessoas sem ter a preocupação de onde virá o alimento. Isso aqui é em parte alegórico, porque já pensou se todo mundo sair tendo o poder de alimentar 5.000 pessoas? Então, se a gente quiser que as pessoas entendam isso ao pé da letra, a gente vai afastar as pessoas da compreensão. Olha a bobagem que o cara está falando. Então, não é isso que está sendo dito aqui. O que está sendo dito é que o poder pessoal da pessoa, que não é poder pessoal dela, é poder realizador do todo, pois nós somos manifestação do todo, aumenta quando a gente abandona o negativismo e se torna mais produtivo. Como eu já disse aqui, primeiro porque a gente deixa de ser um problema para a sociedade e a gente se transforma num exemplo e num agente transformador da sociedade, e em algum grau a pessoa fica mais produtiva na vida dela, e esse grau de produtividade vai aumentando, gente, porque a pessoa tem mais facilidade para o estudo, porque a compreensão dela aumentou. Então, quanto mais ela estudar, mais ela vai entender. Quanto mais ela entender, menos ela vai sofrer. Quanto menos ela sofrer, mais ela produz. Porque sem produtividade não existe transformação social. Sem tomada de responsabilidade individual pelos pensamentos e sentimentos, não há transformação emocional, né, da qualidade de hormônios para mudar o estado emocional. E isso não gera a alegria da vida que move a pessoa na direção de concretizar cada um os seus objetivos. E esses objetivos todos somados trazem a transformação pessoal coletiva. A multidão pode ser alimentada pela nossa cristicidade. O que é cristicidade? Esse estado de paz que a gente vai galgando, que a gente vai conquistando. Porque cada pessoa que eu não brigo, que eu não discuto, e cada julgamento, até com relação aos políticos, com relação aos bandidos, que não sai das minhas emoções, que não emana de mim, já está colaborando na egrégora da energia do planeta. Não que tudo que é bandido e que é corrupto não tenha que pagar por isso, né? Eu falei sobre isso na palestra do Sermão da Montanha, mas que a gente não seja um colaborador na desarmonia dessa raiva que é gerada no planeta, porque a gente fica frustrado com quem é corrupto e com quem é bandido, com quem é da criminalidade. Isso aí não ajuda, né? E onde estaria, pois, a carência, a não ser na crença de que somos apenas humanos? Temos de nos livrar desta crença e proclamar nossa verdadeira identidade. Qual identidade? Do Cristo, de centelha crística, né? De unificação com o todo. Isso é conquistado dia a dia. Quando eu saio do negativo, ponho foco no positivo e me torno produtivo. É meio repetitivo falar isso, mas eu já tive que refletir bastante a respeito de repetir certas frases, mas é para mostrar que volta sempre para a mesma coisa. Porque produzir tira a gente do sofrimento. Porque a gente começa a fazer o que gosta e de alguma forma começa a ganhar mais de algum lugar, né? Que é o que o Joel explica: lança o teu pão nas águas. É não se preocupar, como dizia o Cristo, não se preocupar com o que você veste e o que você come amanhã, se está te faltando. Se você preocupar, você sofre. Se você sofrer, você não canaliza e você não produz. Então não importa qual é a condição em que a pessoa está, ela precisa abandonar o sofrimento e se tornar criativa e produtiva. E sem ela entender que o estado hormonal faz ela sofrer porque ela cultiva mais do mesmo estado, as pessoas não se convencem nunca. Então é necessário ter esse entendimento, essa bagagem intelectual, para se convencer disso e partir para o processo individual de iluminação espiritual. Quando nos deparamos com pessoas ou circunstâncias que têm aparência de mortalidade, devemos reconhecer: Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Isso em silêncio dentro da nossa própria mente, nos nossos pensamentos. Isso é um pensamento que ajuda, por isso que está aqui. E aquilo que nos aparece como mortal é ilusão, é nada.
Não temos de temer nenhuma circunstância mortal ou material, uma vez que reconhecemos sua nulidade. Aquele documentário que tem na nuvem, em 4 partes lá, o Mundos Interiores e Exteriores, fala, várias vezes fala da impermanência das coisas, né? Que Buda chamava as partículas que são impermanentes, pois elas transmutam, se desfazem e constroem outras coisas, que é essa dança dos átomos, das moléculas, das células, que tudo se desfaz e depois vira outra coisa. Que nem o ferro que existe no nosso sangue, as moléculas de ferro, é ferro mesmo, ferro, metal. E esse ferro é formado no centro de uma estrela. Quando essa estrela explode, chama supernova, né? O ferro ele é formado no núcleo da estrela. Então a estrela explode quando ela alcança um ponto de pressão enorme, né? Que é uma gravidade sobre ela mesma. Então ela alcança um ponto de pressão que é uma saturação, é um ponto máximo. Ali ocorre uma explosão, né? Nessa explosão libera raios gama e libera todos aqueles átomos que constituíam aquela estrela, são lançados pelo universo. Então o ferro que estava lá no núcleo daquela estrela e que é explodido também, jogado pelo universo, vem parar aqui na Terra e vem parar na nossa corrente sanguínea. Então o ferro que tem no meu sangue é ferro mesmo, e foi formado no núcleo de uma estrela, né? Então, voltando à explicação lá do Mundos Interiores, então Buda chamava essa impermanência das coisas, né, essa substância de Kalapas. Com Kalapas ele queria dizer que isso eram os átomos. Então é tudo impermanente. Daqui 100 anos nós não estaremos aqui, e daqui depois mais algum tempo, os nossos próprios corpos de terceira dimensão, o corpo físico já vai ter virado pó e ter sumido, né? Então é a impermanência das coisas, mas a gente, como ser individual, a nossa consciência continua existindo em outra dimensão, ou de repente voltando para uma encarnação aqui ou em outro lugar. A gente vai manifestar em outro lugar. Então a gente tomando o que quando fala do conceito de mortalidade e imortalidade, o Joel quer dizer aqui que quando a gente atinge a paz do eu, né, lá no Ho'oponopono fala, né, a paz do eu, a paz muito além de qualquer entendimento racional, porque é um sentimento de paz, não é racional, é um puro sentimento. Então, quando a gente vai compreendendo que a gente deseja atingir esse estado de paz interior, que isso é a imortalidade, porque aí quando a pessoa desencarna, ela desencarna consciente, ela não entra em sofrimento, ela não entra em historinha, ela não vai entrar em culpa, porque é a culpa que leva ela para uma dimensão inferior, né? A culpa, a ignorância, o medo, aonde que eu estou agora e o que eu faço. E aí vem gente cobrar, né? Você está devendo, vai aparecer uns cobradores lá na hora, né? E aí pode levar eles, do mesmo jeito que tem os espíritos de luz que resgatam e levam para cidade de recuperação espiritual, tem espírito de treva mesmo que vai lá e arrasta a pessoa e vai, não, agora você vai lá que tem umas continhas para você pagar. A gente está fazendo uma metáfora aqui para explicar com palavras simples, né? Mas isso existe. Então se a pessoa desencarna consciente porque ela atingiu se ela não atingiu na totalidade em vida, a hora que desencarna ela passa para esse estado de consciência, que é a liberdade do espírito, né? É a compreensão da paz. Ela é senhora de si mesma, dos seus sentimentos e das suas vontades. Então ela governa a si própria. Aí ela vai trabalhar em algum lugar, ela vai ajudar de alguma forma esse universo. Então quando o Buda explica lá o conceito de impermanência, é o que o Joel explica aqui com mortalidade e imortalidade. Se a gente entender que é tudo impermanente, né, e a gente vai tendo desapego de dinheiro, desapego de relacionamento, porque se eu tenho desapego de relacionamento, eu tenho condições emocionais de realmente ter um relacionamento mais duradouro e de maior qualidade, e de transformar isso num afeto verdadeiro, onde não há cobrança, onde não há peso, onde não há briga, onde não há discussão, porque os dois crescem em conhecimento, admiração, e isso vira amor. E o desapego do dinheiro, porque se eu tenho desapego do dinheiro, eu vou ter muito mais facilidade de manifestar prosperidade, porque eu não estou com apego, porque o apego é o medo de não ter, né? Então quando fala de mortalidade e imortalidade, é uma questão de estado de inconsciência. Quanto mais paz a gente tem, mais a gente tem uma compreensão do que é essa sensação de imortalidade. Então o Joel fala, a transição é atingir a consciência da imortalidade. A pessoa percebe que é imortal, porque realmente é, né? O que torna
a experiência mortal, porque mortal vem de morte, morte significa dor e sofrimento, é o desconhecimento do conceito de impermanência. Onde que eu parei aqui? Na nulidade. A verdade sim. Não temos de temer nenhuma circunstância mortal ou material, uma vez que reconhecemos sua nulidade. Então, quando eu falei sua nulidade, entrou nessa explicação toda, né, do Calapas, da impermanência, do soltar e da imortalidade. A verdade é simples. Não há verdade metafísica profunda ou misteriosa. É por isso que eu digo, entender mecânica quântica e entender princípios básicos. A pessoa quer entender mais um pouco, faz parte, é bom, é excelente. Vamos estudar um pouquinho, vai dar mais veracidade ainda para o assunto. Você tem o universo autoconsciente, você lê o campo da Aline McTaggart. O universo autoconsciente é excelente, mas o campo da Aline McTaggart é uma pérola, Ele é mais fácil de ser entendido, até indico que seja lido primeiro. Porque a Aline McTaggart é uma repórter, que ela, vendo esse movimento, ela partiu em busca da informação, compilou a coisa e escreveu o campo. Ela é uma repórter, ela entendeu o assunto e começou ela própria a passar por essa transformação. E ela faz parte lá do Quem Somos Nós, né? É uma magrinha, de cabelo curto. Então, voltando aqui, ó, a verdade é simples. Não há verdade metafísica profunda ou misteriosa. Então não tem nada de muito profundo e muito misterioso. Entendeu? Compreendeu? Compara com a palavra. Compara com os ensinamentos do Cristo e de todos os outros avatares que existiram no planeta Terra. Porque todos que passaram por aqui tinham era uma peça no plano desse quebra-cabeça que agora está se completando, que é a mecânica quântica explicando a profundidade das coisas. O vácuo quântico, manifestação, emoção, hormônios. A emoção cria a realidade. Né? Então, se eu sou negativo, eu crio mais da negatividade, por isso que tem que ter o perdão, auto-perdão e perdão com o próximo, senão a gente não se liberta disso nunca. Por isso que o perdão é a porta estreita. Porque quando estiver pegando, a pessoa precisa comer. Ela está entendendo o assunto, mas nada está mudando e ela está sofrendo, é necessário ver aonde ela está se culpando e aonde ela critica e julga o outro. Porque isso é tão forte na gente que manifesta o tempo todo. E a gente, quando começa a entender, entra no conflito. Eu entrei, né? E isso ainda me dá trabalho, porque a mente está programada para julgar e para criticar. Só que como está lá no filme Revolver, isso é o inimigo, que todos aqueles PhD explicam lá no fim, né? Ele mistura o pensamento dele com os nossos pensamentos, né? As emoções dele com as nossas emoções. Então ele está emaranhado comigo. A construção do ego em mim, né? Nesse avanço, nessa descoberta da centelha crística e desse nível de consciência, porque o que a mecânica quântica fala? Eu sou o observador, então existe algo que observa através de mim. Eu observo, está observando o tempo todo, é o próprio todo através de mim, e eu em evolução junto com ele. Por isso que eu e o Pai somos um, só que o ego está ali para atrapalhar tudo. O ego ele é bom até a adolescência, para dar o senso de individualidade, o senso de responsabilidade, né, para começar a entender aonde a pessoa está e quem ela é. Mas aí o ego, né, misturado com toda a programação que entra no cérebro reptiliano, faz a pessoa entrar no medo e na insegurança, porque ela acredita em Deus, mas no Deus que está em algum lugar, a fé de fundo emocional, que nada resolve. Então, como desde criança ela enfrenta diversas dificuldades, ela entende que ela está num lugar que é um caos. Então, aqui é na paulada, então eu preciso sobreviver. Então ela desenvolve pensamentos, comportamentos e reações emocionais de sobrevivência. E sobrevivência é característica do cérebro reptiliano, do medo. Então isso deve ser transcendido. E não pode haver verdade profunda ou superficial, nem pode haver diversos graus de verdade. Para a verdade ser verdade, deve ser verdade absoluta. Ocupamos-nos agora com a verdade de que nós individualizamos o poder infinito. Não devemos procurar um poder fora ou separado de nós mesmos. Nós individualizamos o poder infinito na medida de nossa conscientização da verdade. Aqui, ó.
Nós individualizamos o poder infinito. Individualizar o poder infinito é assumir total responsabilidade individual pelos pensamentos, pelos sentimentos e por toda a caca que a gente já criou na própria vida e, em consequência, respingou nos outros. Porque aquilo que eu acho que foi o outro que trouxe sofrimento para mim, de alguma forma eu fui um colaborador naquilo, né? O principal colaborador, porque quem sofreu foi a pessoa. Então ela é frustrada com o outro, mas quem sofreu foi ela. Então ela foi o criador, porque ela sentia. Se ela tivesse essa compreensão, pelo menos sentir ela não ia, ela podia observar a desarmonia, mas ela não seria emocionalmente afetada. Ela seria quem? Seria o agente transformador, seria a luz do mundo, como diz o Joel. Eu vou voltar aqui no parágrafo, porque tenho mais algumas coisas para falar aqui no meio. No parágrafo não, no meio, né? Ocupamos-nos agora com a verdade de que nós individualizamos o poder infinito. Para a verdade ser verdade, deve ser verdade. Não, vou ter que voltar antes, desculpe. A verdade é simples, não há verdade metafísica profunda ou misteriosa. Aqui a gente já explicou. Ou é verdade ou não é verdade. E não pode haver verdade profunda ou superficial, nem pode haver diversos graus de verdade. Ah tá, mas aí onde que entra o misticismo, o esoterismo e se bagunça de um monte de religião, cada um pensa uma coisa. E entra no aspecto do livre-arbítrio, que aquela pessoa acredita naquilo, ela manifesta aquilo. Então a gente sempre manifesta aquilo que acredita. O problema é que vários segmentos acreditam numa verdade, mas manifestam na sua emoção crítica, julgamento, rebeldia e crença no poder, em dois poderes. Acreditar, o Joel fala em algum momento num livro dele, eu acho que não é no Caminho Infinito, que o único pecado real que existe é a crença em dois poderes. Porque se eu não acreditar no mal e tiver conhecimento do bem, o mal não existe mais. Então o único pecado real que existe é a crença em dois poderes. O resto é desconhecimento, o resto é ignorância, que deriva disso, da crença em dois poderes. Então tudo é verdade, porque tudo manifesta aquilo que a pessoa pensa e sente, né? Só que qual que é a verdade profunda, a verdade que é a tal da verdade misteriosa? É que tudo é verdade. Então como é que eu me liberto do sofrimento? Descobrindo que tudo é amor, que só existe o todo, que eu estou dentro dele, que não tem como fugir dele. Então compreender a palavra e compreender mecânica quântica é compreender a existência de tudo dentro do todo. O que é tudo? Eu, as coisas, vocês, todos os seres humanos, todos os planetas, tudo que existe em qualquer universo. Ocupamos-nos agora com a verdade de que nós individualizamos o poder infinito. Então ele quer dizer que a partir de agora, com esse conhecimento, nós devemos nos ocupar com a verdade de individualizar esse poder infinito. O que é individualizar o poder infinito? O vácuo quântico é onipresente, está dentro de mim e manifesta o meu próprio ser e a minha própria consciência. Eu começo a entender que eu sou parte dele, que ele é um comigo. Então eu aprendo a parar de emanar negatividade, aprendo a parar de confiar em alguma ajuda que vai vir do externo, porque na verdade ela só vem do interno. Porque quando eu aumento a minha compreensão e eu paro de emanar negatividade, eu abro as portas da esperança, né, para que a solução chegue até mim, seja através de alguém, seja através de um evento inesperado que vem, que é a graça, ou de uma compreensão, um insight que brota dentro da minha consciência e me move numa determinada direção, que é a solução do problema. Agora eu já posso até pular essa linha aqui, que já foi lida, e partir para o parágrafo seguinte. A vida, que é Deus, é nossa vida. Há apenas uma vida, e esta é a vida de todos os seres, de todos os indivíduos. Porque quem é a vida? A vida é Deus. Nós individualizamos esta vida eterna, e não há menos Deus em alguns seres do que em outros. E esta vida em todos é sem doença e imortal. Nossa consciência desta verdade é a influência curadora dentro de nós.
Nossa consciência desta verdade é a influência curadora dentro de nós. Com influência, ele quer dizer que vai influenciando, vai modificando, vai apaziguando, vai acalmando, vai libertando do sofrimento, vai trazendo satisfação em entender que Deus realmente existe, eu sou parte dele, manifestação dele, e sou responsável pelo que eu penso e sinto. Então, se eu não perdoo, se eu não ajudo, se eu não trabalho, se eu não entendo a palavra, que eu não vos oponhais a maligno, não tirei a espada da bainha, isso aqui não muda nunca, né? E como diz o nosso amigo lá, a gente não sai nunca dos macacos que desceu da árvore, né? A gente é os macacos, lá no revólver fala isso também, né? Somos macacos de terno. O revólver é fantástico, o filme Revólver, né? Quem entender, quem assistir aquilo ali e não entender, se estudar um pouquinho, depois de assistir mais umas 2 ou 3 vezes, fica perplexo com o que tem dentro daquele filme, né? Alguém aqui não teve a oportunidade de ter acesso ao arquivo do filme? O William tem o arquivo, passou para algumas pessoas. É só pedir, né? Pede no grupo que a gente dá um jeito e providencia. Está precisando marcar uns eventos diferentes, né? O Mário tinha falado de fazer um cine yoga. Eu acho que seria legal fazer isso lá na Nirvana. A gente sentado lá no tatame do Mário, leva lá um data show e põe. Assim. Aí a gente leva uns comes, né? Um suco. E aí a gente assiste, faz uns comentários. Ia ser bem legal, né? Eu até falei pro João, que a gente ia discutir da possibilidade de fazer isso no clube. Depois a gente conversa sobre isso. Ia ficar bem dinâmico, João, bem legal. Oi? A caixa de som gigante, né? Aí, tá vendo? Ó, existe apenas uma consciência, Deus. Em nós... Eu cheguei aqui? Existe apenas uma consciência, Deus. Em nós se individualiza esta consciência onipotente e onisciente. Por isso, nossa consciência é o socorro sempre presente em qualquer circunstância. Por esta razão, não oramos ou buscamos a um ser longínquo, mas percebemos a onipresença da divina consciência como nossa consciência e deixamos que o aparente problema se vá. A percepção desta verdade nos confirma na consciência da presença da vida, a verdade de Deus. A compreensão da unidade da consciência como a nossa consciência, da vida como a nossa vida, é a verdade eterna. É um pouco poético, mas é bem isso mesmo. Essa última parte é mais poética, então eu vou voltar mais na parte prática, né? Porque o que interessa, a poesia faz parte, mas a gente precisa entender a praticidade para aumentar a credibilidade dessa bagagem intelectual na nossa mente, para transformar isso em emoção e comportamento, né? Olha como é importante aqui, ó. Existe apenas uma consciência, Deus. Em nós se individualiza esta consciência onipotente e onisciente. Por isso, nossa consciência é o socorro, sempre presente em qualquer circunstância. Por esta razão, não oramos ou buscamos a um ser longínquo. Que ser longínquo? O Deus da fé de fundo emocional, que está em algum lugar que eu não sei onde é, porque ele está aqui. Professor, você assistiu o que aparece no grupo lá? Fiquei de assistir, mas não assisti. Que bom que você lembrou para mim não deixar passar. Essa é foda. Ele fala no começo como que é. Como é que chama mesmo? Para me falar, sai aqui no áudio? No vídeo? É do... Deus da filosofia. Mas é do... Clóvis Barros Filho. O Deus da filosofia? Deus na filosofia. Deus na filosofia, do Clóvis de Barros Filho? Isso, certo. Ele fala que... Então tá aí a indicação. Ele fala que no começo o pessoal tinha esse conhecimento. Daí vieram com esse Deus que a religião propõe. Que é porque foi um controle, mais fácil. Controle. O que você quer? Se você quer ser salvo, levar tudo que você tem, segue esse Deus. Senão, você segue o outro. É o dividir para conquistar, né? Dividiu a fé, dividiu as religiões, dividiu os povos. É a tal da Torre de Babel.
Dividiu os povos, não dividiu exatamente as línguas, dividiu as crenças, foi cada um para um lado acreditando uma coisa. Então eu não sei até onde é verdade a Torre de Babel, mas tem um sentido metafórico que tem realidade na história da vida do ser humano. O ser humano se dividiu no planeta Terra, né? Várias tribos, todos inimigos, porque o conhecimento realmente existia. Por isso que a Biblioteca de Alexandria foi queimada, né? E outras grandes queimas de livros que existiram na história do planeta Terra. Então aqui, ó, não oramos ou buscamos a um ser longínquo, mas percebemos a onipresença da divina consciência como nossa consciência e deixamos que o aparente problema se vá. O aparente problema não vai desaparecer e resolver ele na sua frente, mas você não se opondo, a coisa vai se resolvendo, porque você não é co-manifestador da negatividade, você está saindo daquilo, você está renascendo pelo Espírito e está aprendendo a transformar a sua vida e a vida da sociedade, se tornando cada vez mais produtivo, mais conhecedor, mais calmo, trazendo a paz para dentro de você, né? Deixando que os problemas ou as dificuldades venham a se desfazer por você não alimentar mais energia em cima daquele problema. Não que você não tenha que promover a solução, tem que promover a solução inteligente e não retroalimentar o problema, né? E pior, você sofre com isso porque você sente raiva, você sente os hormônios do estresse. A compreensão é aqui mesmo? E deixamos que o aparente problema se vá. A percepção desta verdade nos confirma na consciência da presença da vida, da verdade de Deus. A compreensão da unidade da consciência como a nossa consciência, da vida como a nossa vida, é a verdade eterna. A compreensão da unidade da consciência como a nossa consciência. Se existe uma unidade, que é a onipresença, ela é a paz em todos os universos, porque é silêncio, é harmonia, está tudo organizado na natureza, tudo funciona de maneira harmônica. Quem cria desarmonia é o ser humano com suas crenças limitantes e o sofrimento, a crença em dois poderes. Então, conforme eu vou entendendo essa compreensão e abandonando a dualidade, o meu estado de consciência vai se unificando com a consciência da unidade, vai atingindo essa paz, né? A gente começa a senti-la em alguns momentos do dia, mas principalmente dentro da meditação. Eu entreguei uma carta ofício por João hoje, para depois fazer uma reunião com ele, fruto daquela conversa que a gente teve, que eu quis ir lá no CAPS, mas lá no CAPS não deu certo, porque já puxaram o freio de mão, já brecaram geral, né? Porque que entendimento que a psicologia vai ter hoje sobre self, ego, meditação? Nenhum, né? Então, meter remédio na galera. Então, lá no CAPS não teve conversa, mas eu já esperava isso. Mas eu entreguei a carta para o João, dizendo que o objetivo de um trabalho que a gente vai ver se é possível desenvolver lá no Clube Literário é levar palestras sobre meditação, estados emocionais e hormônios, né, para as pessoas. Explicar só esse assunto. Fazer 10, 15 palestras, uma sequência de títulos que vai trazer conhecimento, apresentar reportagens, documentários, talvez filmes, mostrando que isso é verdade, com comprovação científica de médicos, de cientistas, etc. Tirando completamente qualquer correlação com misticismo e esoterismo. Com meditação não tem nada a ver com isso. Então é fazer esse trabalho lá no clube para as pessoas terem acesso a uma informação que pode melhorar a saúde e o nível geral das relações e de toda a atividade da vida da pessoa, sem tratar o assunto com profundidade, que nem a gente trata aqui, né? Que seria mais difícil alcançar mais gente, que nem a gente já teve 25 pessoas na sala, hoje nós estamos com 9 pessoas aqui, né? E aqui cabe 25 pessoas, né? 4 ou 5 que vem, mas hoje por um acaso faltou, então a gente tem que estar com um movimento aqui entre 10 e 15 de pessoas que estão frequentando sempre a aula, mas eu podia ter 25 direto aqui e formando outra turma ainda em outro dia da semana, né, de tão necessário que é esse assunto, sem contar que é gratuito, né, ninguém está cobrando nada. Falando nisso, no fim da aula a gente tem um comentáriozinho para fazer a respeito disso. Você não me deixa esquecer, viu, William? Então aqui onde eu parei, deixando que o problema se vá, né? Tal, é a verdade eterna. Então a unidade da consciência como a nossa consciência, entendendo e manifestando na minha consciência essa paz, porque eu não reajo. Se eu não reajo, eu começo com meditação e essa compreensão, eu vou deixando de ter o estresse, de ter a ansiedade,
porque a ansiedade com relação às coisas que eu quero vai sendo trabalhada numa produtividade no dia a dia, e aquilo não me atrapalha mais, porque aquilo me suga, né? Aquilo me impede, porque aquilo é a própria dúvida, gente, e onde há dúvida não há certeza. Então não se faz uma coisa com segurança que a gente vai construindo, porque conforme eu vou construindo, eu sinto mais segurança naquilo que eu estou construindo, e aquilo me leva mais para frente ainda, e aumenta as responsabilidades, aumenta não só as responsabilidades, mas aumenta a confiança no processo. Então a pessoa é possível de ter mais responsabilidade, porque ela é mais focada, é mais produtiva, é mais consciente, então aquilo não assusta, ela assume a responsabilidade. O problema da gente não ir para frente na vida é não assumir responsabilidades. O próximo passo no desenvolvimento é a descoberta de que como individualização da consciência, ou seja, o processo de individuação, segundo falava Jung, que é isso que todos os psicólogos deveriam ensinar para os pacientes. Psicanálise ensina um pouco de psicanálise para o paciente, psicologia deveria ensinar psicologia para os pacientes, né? Fala de self, fala de ego, fala de individuação, né? Então isso que está falando aqui, ó. O próximo passo no desenvolvimento é a descoberta de que, como individualização da consciência, nós incorporamos em nossa própria consciência nosso corpo, nossos negócios e nosso lar. Podemos comprovar nosso domínio sobre o tempo, o clima, a renda, a saúde e o corpo, apenas na medida em que sabemos serem ideias da consciência que somos. O lar, o trabalho e o corpo são ideias nossas, sujeitas à nossa compreensão, e a conscientização desta verdade nos confere o domínio. Isto não nos exalta como seres humanos, nem nos torna divinos. Isto varre de nós a natureza humana e revela nossa divindade, ou seja, que é o abandono da crença em dois poderes. Quando ele fala aqui até do controle do clima e do tempo, ele não está falando bobagem, porque imagina de forma coletiva, se muita gente tem acesso a essa informação, está trabalhando esse processo de individuação, entendeu o que é ego, parou de se sabotar, parou de sofrer, um monte de gente passando por esse processo. Não tem catástrofe mais no planeta Terra, e eu não estou falando bobagem, porque as catástrofes pelas quais o planeta passa, né, fora as anteriores, que foram de evolução, que caiu um cometa aqui e acabar os dinossauros, né, e outras catástrofes em eras mais remotas da antiguidade. Mas hoje o que acontece com 7 bilhões de seres humanos no planeta? A grande maioria sofrendo, e a grande maioria com raiva e com frustração, e para suportar isso alimentando zona de conforto, que é futilidade virtual e outras coisas, né? Uma alimentação acima do necessário, que gera obesidade, e todo tipo de ignorância, todo tipo de combate, não importa se é religioso, se é social, se é criminalidade, toda negatividade gera uma egrégora, e essa é que nem chuva, né? Não chove, evapora, sobe, aí tem raio, tem chuva, tem trombada, tem tromba d'água, então é uma tromba d'água energética que cai sobre a humanidade, né? Então acontece as desgraças, inclusive desgraças sociais, mais violência, mais criminalidade e guerra, porque é consequência de um estado de vibracional, é egrégora. Então quando Jung entendeu esse processo, ele já tinha dado várias surtadas na vida dele, né? Ele viu o tamanho da responsabilidade da informação que ele tinha na mão, porque ele previu uma grande catarse coletiva para a humanidade, isso após a Segunda Guerra, hein? Então se a gente não passar por uma catarse de compreensão na direção do amor, de uma transformação social, é inevitável catástrofes, né? Isso não é catastrofismo, porque ficar divulgando e publicando catastrofismo é piorar a situação.
A gente está trazendo um esclarecimento para que a gente não seja catastrofista, né? É para evitar isso daí. Nós estamos trabalhando no sentido contrário, no sentido de evitar catástrofes, né? Pessoais e coletivas, através do quê? Da compreensão, do amor, né? Da realidade da onipresença de Deus. Porque se Deus existe, como é que tem catástrofe? Tem catástrofe porque o ser humano manifesta toda essa desarmonia com a sua raiva, com a sua indignação, com a sua ignorância, com o seu medo e com a fé de fundo emocional. Que eu estava falando com relação ao controle do tempo, tem um documentário acho que é Greg, não sei se é Greg Baden ou Greg Braden, né? Alguém já assistiu aquele da chuva? Já. Que ele encontra lá com o índio, e aí eles vão num lugar sagrado. Aí ele convida o Greg para ir lá fazer uma prece, porque está tendo uma seca numa região dos Estados Unidos, e esse camarada vai lá e o Greg assistindo, e ele fica lá e ele lembra dos antepassados, vira para os 4 pontos cardeais, faz um pensamento de gratidão para os antepassados, e ele fecha o olho e na imaginação dele, na emoção dele, ele sente o cheiro da chuva, ele sente a chuva caindo e vê a lama, sente os pés enfiados na lama, né? Então ele enxerga isso na mente dele, chama de visão remota, né? que o Amit Goswami explica sobre isso, visão remota. Então o que acontece? Ali ele tinha a certeza daquilo. Aí ele virou pro Greg e fala: vamos comer alguma coisa, estou com fome. Aí o Greg: mas a gente não ia fazer um ritual, uma prece? Aí ele dá uma explicação lá pro Greg que não convence, e dali algumas horas mais tarde aparece no sistema meteorológico uma grande reviravolta nas correntes de ar, nas nuvens, na temperatura dessas correntes de ar, e se instala uma tempestade em várias regiões que dura dias e dias e acaba com a seca. Isso é verídico, né? E outras coisas que o Greg dá como exemplo lá nesse documentário. Depois eu vou postar no grupo do Facebook e no grupo do WhatsApp para vocês assistirem. Tem um que é curtinho, que nem o Reflexões acerca do Ego, é um curtinho do Revólver. Então desse documentário tem um curtinho e tem o documentário inteiro, né? Você viu que ele cura? Ele coloca o raio-x. Vi. Falando aqui eu já lembrei, que tá o pessoal lá curando e o câncer vai sumindo na hora. Muito legal. Fiz 2 vezes que eu falei. Podemos medir nosso desenvolvimento espiritual observando se estamos ou não tentando melhorar uma condição física. Temos de lembrar que a vida orgânica do homem, do animal ou da planta não é a vida, Deus, e sim conceitos humanos e limitados da vida real. Assim, qualquer tentativa de curar, mudar ou corrigir o universo físico é uma evidência de que não temos... Se você disse alguma coisa, não ouvi muito bem. Fala sozinho mesmo, sabe? Tá, não tem problema. Não, você não está entendendo. É para repetir, vamos voltar. Eu vou ter que voltar mesmo. Podemos medir nosso desenvolvimento espiritual observando se estamos ou não tentando melhorar uma condição física. Ou seja, não adianta só tentar melhorar uma condição física, é urgente e o principal é melhorar a condição psíquica, a condição emocional, a condição de compreensão do estado emocional, da visão de vida que a pessoa tem, da compreensão que ela tem sobre o que é Deus e aonde que Deus está. E como que isso funciona, né? Quem eu sou, onde estou e como isso aqui funciona. Temos de lembrar que a vida orgânica do homem, do animal ou da planta não é a vida Deus, e sim conceitos humanos e limitados da vida real. Assim, qualquer tentativa de curar, mudar ou corrigir o universo físico é uma evidência de que não temos desenvolvido o suficiente a consciência espiritual. A gente não pode infantilmente entender que a gente não deve fazer nada para mudar o universo físico. É mudar o universo físico com consciência espiritual, sem dúvida, com atitude, coragem e transformação interna. É mudar o externo, mudar o interno e o externo, ajudar a mudar o externo, com compreensão, com atitudes proativas, positivas, sem preconceito, sem crítica, sem julgamento, com ideias, com união, né? Com mobilizações coletivas. A Cristo consciência
reconhece que toda a vida é Deus, mas percebe que aquilo que nos aparece como visão ou som materiais não é a vida, mas mera ilusão ou um falso sentido de existência. A consciência espiritual distingue a vida que é real, ou seja, o que é a visão? Vamos ler de novo. A Cristo consciência reconhece que toda a vida é Deus, ou seja, tudo é Deus, mas percebe que aquilo que nos aparece como visão ou som materiais não é a vida, mas mera ilusão ou um falso sentido de existência. Ou seja, tudo que chegar aos nossos sentidos como visão ou som que seja desarmonia, aquilo não é a vida real, né? Aquilo é um falso sentido de existência. Por que falso sentido? Porque se eu estiver frustrado, se eu estiver julgando, se eu estiver, meu Deus, mas como é que resolve essa situação? É o sentido limitado, é a visão humana da vida. Porque o que está dizendo aqui, ó, a consciência espiritual distingue a vida que é real, porque ela está consciente o tempo todo da onipresença e que uma solução deve ser promovida com calma, com tranquilidade, né? Com perdão, com amor, com paciência. Se não dá para resolver naquela hora, vai resolver daqui a pouco, mas estar disposto a ajudar e não criticar, virar as costas. Às vezes não dá para ajudar naquela hora, né? Mas na consciência dela, ela estando consciente da onipresença, de alguma forma ela já está ajudando. Já não podemos resolver um problema em seu próprio nível. Temos de subir além das aparências para trazer às claras a harmonia do ser. Isso é praticar a presença. Aquilo que recai sobre os 5 sentidos não é a realidade das coisas. Assim não podemos julgá-las neste nível. Deixando de lado as aparências, damos as costas ao quadro que se apresenta aos nossos sentidos e começamos a ter consciência da realidade, daquilo que é eterno. Eu até grifei isso aqui, ó, porque eu acabei de falar que a gente não deve dar as costas, e aqui entra uma frasezinha já falando que parece que é o contrário, mas não é. Eu vou explicar, ó. Deixando de lado as aparências, damos as costas ao quadro que se apresenta aos nossos sentidos. Não é dar as costas que eu não estou nem aí, e nem dar as costas de sair andando, eu não estou nem aí para isso. É dar as costas à interpretação errônea que a gente tinha da realidade, de que aquilo é um sofrimento e que não tem solução, né? Porque aí eu fico, puxa vida, coitado, e agora? Puxa, posso fazer nada. Então, se eu tiver consciência de que a onipresença existe em algum grau, eu já estou ajudando a promover uma transformação, para quem quer que seja, por mais que ela não seja imediata. Se eu tiver a certeza, e essa certeza que a gente deve aprender a cultivar, essa expectativa da certeza da resolução, quem é que proporciona a solução? É o todo. Através de quem? Da minha certeza. Porque ele é a onipresença. Se a onipresença passa a existir em minhas emoções, eu sou um ponto de manifestação da mesma, e não mais um ponto de manifestação da dúvida, né? E de uma compaixão, porque a compaixão verdadeira é esse sentimento, e a compaixão sabotadora é ter dó e sofrer junto com o outro, sem promover na minha consciência uma compreensão melhor daquela situação, né? Uma compreensão acima. Por isso que está aqui, ó. Já não podemos resolver um problema em nosso próprio nível. Temos de subir além das aparências para trazer às claras a harmonia do ser. Aquilo que recai sobre os 5 sentidos não é a realidade das coisas. Assim não podemos julgá-las neste nível. Que nível? O nível humano, o nível do sofrimento, o nível da dualidade. Deixando de lado as aparências, damos as costas ao quadro que se apresenta aos nossos sentidos, mas nós não damos as costas ao nosso 6º sentido que estamos aprendendo a desenvolver, que é a consciência da onipresença. E ele completa aqui, ó, e começamos a ter consciência da realidade daquilo que é eterno, né? Quando ele fala aqui, ó, aquilo que recai sobre os 5 sentidos
não é a realidade das coisas. Tem algumas coisas no YouTube, gente, eu tenho que comentar aqui, porque eu vi, e eu não posso criticar diretamente, mas eu posso fazer um apontamento aqui, né? Que está explicando lá o Joel Goldsmith, e fala assim, aquilo que nós vemos com 5 sentidos não é real. Aí a pessoa explica, e eu já vi outras pessoas interpretando exatamente como esse cara a pessoa explica, que tudo que a gente vê aqui é uma grande ilusão, e que a realidade é uma outra coisa ainda. Não, isso aqui é tudo a realidade. A ilusão é o que nós sentimos, e mais da confusão que a gente cria aqui por estar entendendo de uma forma errada, acreditando em 2 poderes. Então essa pessoa explica que tudo que a gente vê com os 5 sentidos é ilusão, que não é a realidade, que a realidade ainda é outra coisa, mas essa outra coisa que ele não explica é o que a gente explica aqui. Então quando eu vi aquilo, eu assisti algumas vezes e falei, puxa vida, que pena, né? Espero que ele chegue na compreensão em breve. Mas aí eu conversei com uma pessoa, essa pessoa até do Alto Nordeste lá, e ele é seminarista, e ele estava em conflito existencial, porque pela vocação dele, ele insistia em ser seminarista, só que aquilo estava causando um profundo conflito. Primeiro, né, me parece que ele tem vontade de ter um relacionamento, né? E quem é do segmento católico, segmento seminarista, tem que partir para o celibato, né? E segundo, ele não compreendia por que ele sofria. Ele tinha conflitos emocionais, depressão e outras somatizações. Então ele não compreendia por que eu sofro. Se eu busco a fé, por que eu sofro? Mas ele não sabia que era a tal da emergência espiritual, a consciência crística nele emergindo e procurando a resposta. Então ele nunca ia se contentar em ser seminarista. Passava com o psicólogo não dava as respostas para ele, não conseguia fazer a tal da contenção, que é o acolhimento dentro do consultório, para direcionar ele na busca da resolução dos seus conflitos, né? Então ele assistiu alguma coisa desse cara, e aí ele veio todo confuso. Puxa, mas eu assisti o fulano lá, ele explica que tudo que a gente vê é ilusão, não é nada real. E agora? Meio quase surtando. Aí eu não posso dizer que eu atendi ele pelo Facebook, né? Mas eu dei um direcionamento, eu fui acalmando. Ele assistiu uma palestra, assistiu outra, a gente conversou muito sobre algumas passagens do Caminho Infinito. Aí ele foi apaziguando, até faz um tempo que eu não falo com ele, ele foi apaziguando o emocional e foi tendo uma compreensão. Eu acho que ele deu um direcionamento para a emoção dele, e eu não sei o que ele decidiu depois disso, né? Mas olha o conflito que estava sendo gerado pela necessidade de compreender que vinha da própria alma dele, né? Mas ele estava limitado ao conceito seminarista e ao sofrimento que isso estava gerando para ele. E às vezes ele só passou a vida inteira escutando os outros falar que ele tem dom. Sei, não tem nada disso. Exatamente. Só de ter gerado a dúvida, ele já tinha que ter certeza que ele estava enganado. Eu lembro que ele até comentou, não tem como você vir dar umas palestras por aqui. Eu falei, no momento não, mas quem sabe daqui a um tempo a gente organiza, né? Vê o que você desenvolve de estudo, de compreensão e entendimento, porque quem sabe no futuro breve você mesmo vai ser o palestrante, você mesmo vai ser o facilitador, você vai ser o agente transformador que vai ajudar a explicar isso aqui, meu amigo, porque precisa de mais gente. Então, deixando de lado as aparências, damos as costas ao quadro que se apresenta aos nossos sentidos. Não é dar as costas ao pé da palavra, é dar as costas à interpretação dos 5 sentidos e começar a exercitar a prática da presença através do 6º sentido, né? Que é eliminar a negatividade em mim e começar a compreender isso aqui. Senão não tem como eu reinterpretar uma realidade, porque eu compartilho do sofrimento no mesmo nível. Eu não tenho compreensão sua, eu sofro com a frustração. O que é sofrer com a frustração? É sentir raiva por causa da corrupção, é sentir raiva por causa da criminalidade, é sentir raiva de mim mesmo por causa das minhas frustrações, porque eu não me realizo na vida, porque eu não sei como, porque eu tenho fé, mas nada acontece. Não acontece porque a pessoa tem dúvida, então ela fica estacionada. Ela não adquire o conhecimento que permite ela caminhar na direção dos seus objetivos, porque se ela começar a ter um conhecimento autodidata com critério, que é o que eu sempre digo, ela vai adquirir uma bagagem que vai movimentar ela na direção do objetivo, seja desenvolver na sua área profissional, seja buscar um estudo específico, uma especialização, uma faculdade, doutorado, mestrado, ou seja, se tornar um empreendedor de sucesso, né? Ele começa pequeno, adquire informação e vai crescendo com confiança, com segurança,
encoraja, porque qual vai ser a âncora verdadeira dele, da fé, e não a fé de fundo emocional? Vai ser a certeza em suas emoções de que ele não vai fracassar, porque ele segue dia a dia na disciplina da aula. A gente chega aqui ao fim do terceiro capítulo, o Cristo, né? Na próxima aula a gente vai começar o capítulo 4, que trata da nossa verdadeira existência.